Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que crê no Deus que pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 20. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Inigualável. É o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glórias a Ele. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra edifique a tua fé, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Você crê no poder infinito do Deus Criador? Espero que você tenha respondido que sim, o que revela a tua sabedoria divina. Então, você crê que Deus pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser e na forma como Ele desejar, para cumprir com seus propósitos, não é mesmo? É curioso como existem alguns irmãos que limitam o seu mundo ao mundo dos crentes e limitam também Deus ao mundo dos crentes, porque acreditam que Deus só fala com os crentes, que Deus só faz uso dos crentes e que Deus somente abençoa os crentes. É como se as demais criaturas não existissem. Meus amados, o nosso Deus criou a tudo o que existe, tanto ao crente quanto ao ímpio. Vasos para a honra e vasos para a desonra. E o seu poder está sobre tudo e sobre todos. Ele faz o que quiser com a sua criação. Também não basta ter o título de crente para contar com as bênçãos do Senhor. É
preciso ser um crente de verdade, fiel ao Senhor e aos seus mandamentos. Um crente de fachada, meus amados, é tal qual o ímpio. Não tem compromisso com Deus e, por conseguinte, Deus também não tem compromisso com ele. Mas ainda assim, Deus pode usá-lo e abençoá-lo a seu critério. O nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus e Deus da terra. E se o considerarmos de alguma forma diferente, então já não estamos falando mais do Deus original, e sim de um Deus criado pela nossa mente. Um falso Deus, um ídolo, um produto das mãos do maligno. Tudo que o Senhor criou, meus amados, está à disposição dele durante todo o tempo. Mas é natural que nós queiramos ser usados por Deus. Aliás, todo crente legítimo, autêntico, tem que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Pois foi justamente para isso que viemos a este mundo. Mas o nosso Deus, que é tremendo, único e inigualável, está sempre pronto para nos utilizar na sua obra. Quando Ele vê em nós um coração disposto e quando Ele ouve das nossas bocas a seguinte frase: Senhor, eis-me aqui. Mas existem ocasiões em que o Senhor também usa o ímpio em nosso favor. Ora, o Deus que já usou até mesmo uma jumenta para falar com Balaão e que disse, quando seus discípulos o louvavam publicamente em alta voz, que se eles se calassem, as pedras clamariam a ele, o que o impediria de usar qualquer pessoa para falar conosco? Nada, meus amados, nada. Precisamos aceitar e respeitar a soberania de Deus, sem tentar cercear a liberdade que pertence a Ele. Notem, irmãos, que a grande maioria de nós, um dia, já foi do mundo também. E desde aquela época, nós já tínhamos a proteção de Deus. Números 22, 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes?
Lucas 19:37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, eu conheci a um irmão que um dia me disse assim: eu só ajudo aos crentes, só dou esmola se for crente. E se não for crente, eu não ajudo. Então, eu lhe perguntei: e como você sabe que a pessoa é crente? Ele me disse: só de olhar eu já sei se é crente ou não. Ora, meus amados, é claro que nós temos a nossa identidade como filhos de Deus. Temos o Espírito Santo habitando em nossos corpos. E deveríamos, sim, ser imediatamente reconhecidos por qualquer pessoa. Mas ocorre que nem todos têm essa identificação à vista. Porque nem todos têm uma postura de um verdadeiro crente. Como, aliás, deveria ser. Mas o principal, e que queremos aqui destacar, meus amados, é que Jesus, o nosso grande mestre, não discriminava a ninguém. Ele curava a todos. E comia com os pecadores. E falava com as mulheres samaritanas. O que não era comum para os judeus daquela época. Jesus enfatizou, meus amados, que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Em suma, Jesus respeitava a todos e requer que sigamos o seu exemplo. Não podemos, meus amados, segregar as pessoas do mundo e nem mesmo coibir a ação de Deus sobre quem Ele quiser. Mateus 8:16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. João 4:5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Mateus 9:10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero,
e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus. Meus amados, é um erro grave tentarmos limitar ao Deus que é maior do que o universo. Na verdade, isso é pecado. O Senhor demonstra o seu poder e soberania sobre o mundo, sobre tudo e sobre todos. Mas existem pessoas que se recusam a aceitar essa condição. No trecho bíblico que apresentamos ao início, vemos a Josias, rei de Judá, que havia demonstrado grande fidelidade ao Senhor, já que após haver sido localizado o livro da aliança, ele, tomando conhecimento do seu teor, restabeleceu o cumprimento de todas as palavras ali contidas. Ele eliminou as abominações dos filhos de Israel e obrigou a todos que servissem ao Senhor. Ele ainda restabeleceu a celebração da Páscoa e restaurou o templo. Mas quando Neco, o rei do Egito, veio para fazer guerra contra Carquemes, uma cidade sob o domínio dos assírios, ele decidiu interceder guerreando contra o rei do Egito, que desprezou a advertência de Neco, essa advertência que provinha do próprio Deus, para que ele não se envolvesse com aquele problema que não lhe correspondia. Ele desprezou a advertência, justamente porque provinha de um rei ímpio. Ele não acreditou que fosse uma mensagem de Deus, muito embora Neco o tivesse prevenido, porque falou claramente. E ele insistiu na sua tentativa de atacar o exército do Egito. Então, ele morreu pela sua incredulidade, porque subestimou a Deus, por não crer que o Senhor pudesse usar um ímpio para falar com ele e adverti-lo do perigo. Josias foi justo em suas ações durante o seu reinado, mas pecou por limitar e desobedecer a uma ordem de Deus. E esse ato lhe custou a vida. Mas teria sido Deus injusto com o rei Josias? Vejamos, meus amados, o que Deus falou através do profeta Ezequiel, detalhando a sua visão na relação do homem com o pecado. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Meus amados, precisamos compreender uma coisa. Nós, que vivemos pela graça de Jesus, não temos passe livre para o pecado. A partir do instante em que passamos a viver em espírito, tendo o nosso Senhor Jesus como centro das nossas vidas, a inclinação para o pecado nos abandona. Porque os nossos valores mudam. Mas, enquanto ainda estivermos revestidos de carne, podemos sim, eventualmente, incorrer em algum erro. E em algum momento de fraqueza, sucumbir a alguma tentação e cair. Porque a carne não se converte. Mas então precisamos nos levantar imediatamente. Era assim como fazia Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando ele tinha consciência do pecado, meus irmãos, ele não barganhava ou tentava se justificar. Ele, sem hesitar, se humilhava diante da misericórdia de Deus. A Bíblia nos assegura que com seu sacrifício único, Jesus levou na cruz os nossos pecados e as nossas enfermidades. Tendo os pecados previamente perdoados e as enfermidades curadas, pode parecer algo simples para alguns irmãos e complexo para outros. Mas eu te afirmo que não é uma coisa nem outra. Se usamos da fé, sim, meus irmãos, meus amados irmãos, o perdão e a cura só funcionam se usarmos da fé, razão pela qual essa condição só é válida para os irmãos que vivem pela graça, pela fé na obra de Jesus, o único caminho para a nossa salvação. E apenas nós, meus amados, que vivemos nesse novo sacerdócio, o sacerdócio de Jesus, temos plena convicção da nossa salvação. Então, meus irmãos, não é difícil distinguir entre quem vive ou não pela graça de Jesus. Uma pessoa que não esteja totalmente segura da sua salvação não está na graça. Um irmão que ainda viva pela lei de Moisés ou que viva no pecado também não está na graça. E está longe de ser salvo. Existe uma promessa clara do nosso Senhor de salvação através da graça. Como veremos no texto bíblico a seguir. E esse mesmo texto, meus amados, explica porque Deus não aceita as obras da lei de Moisés, os sacrifícios carnais. O Senhor não divide com ninguém a glória que pertence somente a Ele. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração
a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Obviamente, meus irmãos, o rei Josias não soube distinguir entre a mensagem santa e a profana, e se deixou levar pela aparência. Mas como devemos proceder para não cairmos no mesmo erro? É muito simples, meus irmãos. Em caso de dúvida, oremos ao Senhor. Mas oremos com fé, por confirmação, e pedindo a Ele a sabedoria para podermos adotar o caminho adequado, o caminho indicado por Ele. Não tomemos, meus irmãos, nenhuma decisão sem a resposta de Deus. Porque, como vimos recentemente, meus irmãos, um erro pode minimizar os acertos de toda uma vida. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Meus amados, Deus não usa apenas os filhos de Deus e os ímpios para cumprir com seus planos. Deus usa também os improváveis, sejam eles crentes ou não. Os improváveis, meus irmãos, são aqueles que tudo indica que não são capazes de realizar determinada tarefa, de cumprir com uma missão específica. Mas o nosso Deus do impossível usa quem Ele quer, até mesmo os improváveis, e torna o impossível possível, porque Ele nos chama e nos capacita. Deus nem sempre usa, meus irmãos, as pessoas mais fortes, inteligentes e famosas para fazer grandes obras. Vemos na Bíblia Deus usando pessoas com falhas e dificuldades e sendo usadas grandemente por Ele. E Deus pode usar até mesmo você, meu amado irmão, minha amada irmã, para algo que você não se veja em condições de realizar. Vejamos alguns exemplos bíblicos onde Deus usou pessoas improváveis. Nunca diga que a carreira de alguém
se termina aos 60 ou aos 80 anos. Caleb tinha 85 anos quando entrou na Terra Prometida e conquistou seu quilhão de terra. Por causa da sua fé, Caleb tinha sobrevivido aos 40 anos de deserto. E aos 85 anos, ele conquistou o território de Hebrom, que, afinal, deixou para os seus descendentes. E ele expulsou dali os filhos de Anak, os gigantes que ali habitavam. Aos 85 anos, meus irmãos, ele sentia tanto vigor como quando tinha 40. Nunca é tarde demais, meus amados, para se fazer a obra de Deus. Josué 15, 13. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Meu amado irmão, minha amada irmã, certamente você já ouviu falar de Eude. Não ouviu muito, mas alguma vez você ouviu falar neste nome. Esse não é, meus irmãos, um personagem bíblico de quem nos lembramos frequentemente. Eude não era um homem que se destacava, ele era uma pessoa comum. E o único aspecto particular que ele tinha, segundo a Bíblia, era o fato de ser canhoto. A Bíblia não diz que ele era um homem forte, ou que fazia milagres, ou que tinha algum talento. Mas ele fez uma pequena espada que escondeu debaixo da roupa e, quando ninguém estava olhando, usou a mão esquerda para matar a Eglon, o líder dos Moabitas, que durante 18 anos manteve em cativeiro os filhos de Israel. Eude não tinha nada de especial, meus irmãos, apenas era canhoto. E Deus o usou da forma como ele era para libertar o seu povo. Juízes 3:15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e a Eglon, homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse:
tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe a cravou no ventre. Meus irmãos, a escrava da esposa de Naamã, capitão do exército do rei da Síria, havia perdido tudo por causa das tropas de Naamã. Havia perdido sua terra, sua família e sua liberdade, pois havia sido levada cativa. Mas ela foi uma bênção na vida daquele que era um homem inimigo do povo de Israel. Ela foi usada por Deus para fazer com que Naamã se encontrasse com Eliseu e descobrisse o poder do Deus de Israel. E desse modo, ele foi milagrosamente curado da lepra. 2 de Reis 5:1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias?
Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glórias a Deus. Meus amados, o irmão mais velho de Tiago era Jesus, o Cristo. E isso era, sem dúvida, um grande privilégio para ele. Mas durante o ministério de Jesus, Tiago e seus outros parentes não creram no Senhor. Como poderia ser que aquele irmão com quem eles tinham crescido, ser o Salvador do mundo, o Messias prometido? Mas depois da morte de Jesus, Tiago creu e se converteu. Deus sempre nos dá segundas oportunidades. E depois que creu, Tiago se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém e da igreja primitiva. Ele passou a ser muito respeitado e a sua opinião era muito influente. Tiago chegou até mesmo a escrever um livro no Novo Testamento, o livro que leva o seu nome. Podemos até mesmo haver começado mal, meus irmãos. Mas quando nos voltamos de coração para Jesus e nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa de uma forma poderosa. Gálatas 2, 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus amados, Ciro, rei da Pérsia, era um rei ímpio e que mantinha em cativeiro o povo de Israel. A Pérsia havia conquistado a Babilônia depois da morte de Nabucodonosor, que havia exilado o povo de Judá. E Ciro recebeu ordem de Deus para libertar o povo israelita após 70 anos de exílio, para que retornasse a Jerusalém e restaurasse o templo. Ciro obedeceu ao Senhor, libertou o povo de Israel e ainda devolveu a eles os utensílios que foram tomados do templo por Nabucodonosor. Esdras 1:1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá,
e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contado a Sesbazar, príncipe de Judá. Meus irmãos, há alguns anos atrás, eu não me via pregando a palavra de Deus ou gravando vídeos, muito embora já tivesse a profecia de que o Senhor me queria usar na divulgação da sua palavra, ensinando ao seu povo. Mas como então foi que eu cheguei até aqui? Houve uma época, meus amados, em que eu tinha um grupo em uma rede social e uma pessoa me pediu para incluir uma parente, uma jovem universitária católica de São Paulo, como administradora. Eu confesso que naquela ocasião eu não compreendi muito bem a razão daquele pedido e até relutei um pouco, já que o grupo se propunha a fazer divulgação de material evangélico. Mas diante da insistência e da afirmação de que aquela pessoa não interferiria absolutamente na nossa doutrina evangélica, eu a entrevistei e a admiti. Mas é claro, meus amados, que ali estava a mão de Deus, porque ela foi uma bênção. Com certeza, uma das melhores administradoras que eu tive naquele grupo. Uma ótima pessoa, muito inteligente, com quem eu logo firmei uma relação de amizade. Certo dia, quando eu ainda publicava apenas mensagens evangélicas instantâneas, nos chamados cards, ela me sugeriu gravar um vídeo. Eu não aceitei de imediato, alegando que eu não era fotogênico para colocar a minha imagem num vídeo, que eu não sabia como gravar, que eu não sabia como editar vídeos. Ela, com muita mansidão e sabedoria, meus irmãos, rebateu toda a minha resistência. E um dia me disse: grave um vídeo de 2 ou 3 minutos e vamos ver como fica. Deixa que eu edito para você. Ora, eu não compreendia porque ela insistia tanto, mas ainda assim decidi tentar, advertindo de que se não ficasse bem, eu não iria publicar. E então, sem ter qualquer roteiro na mão e muito inseguro, já que nunca havia gravado um vídeo,
eu gravei. E gravei ainda no templo onde eu congregava, com a ajuda de um irmão, usando um celular. Foi um vídeo muito curto, abordando algo que me veio à mente. Ela achou bom o vídeo, editou e me devolveu o vídeo em várias versões de edição. Eu escolhi uma e publiquei, por recomendação dela. Por mim, eu não publicaria não. Porque eu não gostei muito da minha apresentação, essa é a realidade. Esse é um vídeo que se encontra no meu canal, identificado como número 1. A partir daí, seguiram-se outros vídeos. E ela, com muito carinho, realizava as edições para mim. Eu creio que até o vídeo de número 8 foi edição dela. E ela chegava da faculdade e ficava de madrugada em contato comigo e editando. Um certo dia, preocupado porque ela estava deixando para trás os seus deveres de casa para realizar as edições, eu decidi baixar um programa, aprender a editar e editar eu mesmo. Ela não gostou muito de eu ter tirado as edições das mãos dela. Até mesmo porque, em um certo momento, ela me revelou que estava aprendendo muito enquanto editava os meus vídeos. Mas ela também admitiu que a minha edição estava melhor que a dela. Depois disso, ela teve um problema com o celular e em seguida eu cancelei a minha rede social e nós acabamos perdendo contato. Hoje, meus amados, com centenas de vídeos publicados, eu compreendo que ela foi um anjo de Deus usado para que hoje eu estivesse diante de você, pregando e ensinando as verdades de Deus. Mas observe que o Senhor realizou uma obra dupla, porque também me usou para desfazer na mente dela alguns dogmas criados pela Igreja Católica. Hoje eu compreendo que Deus a colocou em meu caminho apenas para cumprir com esses propósitos específicos, tanto na minha vida quanto na vida dela. Também fica claro, meus irmãos, mais uma vez, que Deus usou o ímpio e me inclinou para aceitar o improvável. Admitir uma pessoa católica para divulgar mensagens evangélicas. Nunca, meus amados irmãos, limitemos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, a lógica de Deus não tem nada a ver com a lógica humana. Amém? Amém. Glórias a Deus.